Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Uhum. E a política, ela entra em quê? Entra no teu propósito? Entra numa missão temporal? Você vai fazer por um tempo? Como é que você vê Eu posso fazer uma política? pergunta antes de responder? Claro. Então tá. Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Uhum. Não tem como ter governo sem um sistema. Apocalipse sem 2:26 está escrito assim, ó. Ao que venceu, lhe concederei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 está escrito assim, ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Existe um período milenar onde Cristo vai governar a Terra e é só quem é seguidor de Jesus que não entende isso, pelo amor de Deus, tá na palavra. Vai tá governar. Claro. Uhum. E governo é político. Aí você me pergunta, pra que eu tô indo pra política? Eu vou voltar a outra pergunta. Por que o cristão está fora da política? Por quê? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que diz eu não gosto, pode ser ignorância. Sim. Tem pessoas que não têm a mínima ideia nem do que fazer com o seu emprego, quanto mais com a vida dos outros, que na política é a vida dos outros em jogo. Né? E também acho que por religiosidade. A religião ela foi mal ensinada durante muitos anos. A gente admira muito Davi e Salomão, né? Porque eles governavam, né? E os cristãos de hoje governam onde? Você vai pegar a história de Daniel, era 10 vezes mais sábio que qualquer outro sábio no governo onde ele morava. E foi conselheiro de vários reis, Sim. né? Daniel passou por 3 ou 4 Olha que interessante. Nós contamos as histórias de grandes heróis que governaram no seu tempo e hoje os cristãos fazem de tudo para ficar longe do governo. Para criticar quem tá lá. Mas o Estado não tem que ser laico? Ele vai continuar laico. O Estado tem que ser laico, só que o povo não é ateu e nem laico. A laicidade do Estado, ela tem que permanecer para uma religião não tomar conta. Entendi. Ela tem que continuar, sou a favor, inclusive. Porque senão o líder é católico, vai virar católico. O líder é evangélico, vai virar evangélico. O Estado é uma forma de devolver benefício em troca de imposto. Só que mudar a vida das pessoas, você estando na política, não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas, porque o povo é que manda. Na tese da democracia não é isso, é o povo que manda. E aí tá o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. Você imagina, a gente domina as igrejas, a gente domina alguns lugares, mas não domina naquilo que domina o povo. É o seguinte, vou contar um segredo para vocês. Se não tivesse os irmãos cristãos no parlamento, hoje o país estava perdido. Se não tivesse a bancada da bala, os ruralistas, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, não critique pessoas porque estão indo para a política. Por quê? Quando você faz isso, as pessoas de bem ficam preocupadas em ir para a política. Segunda coisa, se não tivesse esses caras que eu acabei de falar, empreendedores, agricultores, gente de segurança pública. Cara, comunista odeia ter aquele tanto de gente de segurança pública lá dentro do parlamento. E se não tivesse essa bancada de Bíblia, bala, fazenda e empresa, o país estava um caos hoje. Por quê? O legislador legisla segundo o seu caráter. Quando Deus fez os 10 mandamentos, ele estava legislando segundo o caráter dele, não o nosso, porque a gente não dá conta de cumprir aquele negócio lá. Engraçado é que quando veio o último Adão foi o único que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Por que foi o único? Porque aquilo estava falando da legislação, do caráter de quem fez aquela lei. Deus nunca estava falando pra gente ser perfeito naquela lei, mas estava falando assim, ó, eu faço e só quem que tem essa deidade que consegue fazer. Só ele e Cristo que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Aí alguém fala, eu dei conta. Checa direitinho, você vai ver que você não deu conta. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô falando de 10, não falei de 613 ordenanças, tô falando só os 10. Por que eu quero que você entenda isso? A sociedade ela é movida por montes. E a gente, como cristão, tá deixando gente maluca governar em coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, o comunismo ele é uma praga. Matou mais de 200 milhões de pessoas e ninguém leva a sério isso. Isso tinha que ser criminalizado. Isso, né? Criminalizado. Impressionante isso, né? Agora, ó, Nicarágua. Acabou de expulsar o embaixador brasileiro. Lá é uma ditadura e passou do ponto. Porque sempre o comunista ele vai parecer agradável, sedutor. Parece alguém, né? Uma pessoa que vem pra matar, roubar, destruir. Vem de forma sedutora. Quando ele toma o espaço... Oferece coisas aparentemente prazerosas. Vantajosas. ROI rápido demais. Muitas vezes maior do que você tá investindo. Quando ele passa essa fase, ele fala, agora é minha vez. Devolve o que eu te dei. Só que tem que devolver com tudo. Com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, né? Então, é assim que funciona o comunismo. Quando ele entra através do voto. Para arrancar tem que ser... Deixa pra lá. Por exemplo, já tá sabido mundialmente que a Venezuela perdeu a eleição lá. Quer dizer, o povo ganhou a eleição e quem perdeu foi o Maduro. Então, o Maduro, eu acredito que no máximo em 10 dias ele cai, tá? Já tem acordos com os Estados Unidos, né? Pra fazer exílio dele e tudo. Eu não sei como que ele vai aceitar, porque no próprio Estados Unidos tem uma recompensa de 15 bilhões de dólares pra prender ele como ditador. Mas eles estão negociando pra quebrar isso. Por que eu tô entrando nesse assunto? Porque o cristão ele não pode ser ignorante, ele não pode ser avessa da política, porque é isso que manipula um povo, é isso que pode impedir um povo de prosperar. E eu te pergunto,
Bruno, você que é um dos caras mais sábios que a gente conhece aqui no Brasil. Qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe? O propósito do Brasil? Você já ouviu alguém falando disso? Não. Eu sei que brasileiro vem de... O eiro, né? A palavra eiro vem justamente de trabalhador. Né? Todo mundo, por exemplo, chama ou italiano, né? Ou alemão, ou americano. E a palavra eiro não deveria ser dada a um povo e foi dada ao brasileiro. A única informação que eu tenho assim mais próxima disso, de propósito do Brasil. E é claro, a gente cresceu debaixo de um sistema. Vou ter cuidado com as palavras porque a gente está ao vivo. Eu não sou o Pablo que apanha e dorme, né? Eu não apanho e durmo. Então, assim, a gente cresceu debaixo de um sistema, a gente foi colonizado de qualquer forma, né, irmão? A gente foi colonizado de qualquer forma. Então, eu acho que tem alguns erros para corrigir sério e só a política corrige. Vamos lá. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Vamos lá. Fomos colonizados. Se você inverter o bloqueio da nação que foi colonizada, ela foi chamada para libertar um povo. Fomos escravizados debaixo de perversão. A gente foi chamado para santidade. Você olha para mais uma coisa no Brasil. Um principado poderoso de corrupção. E aí está o segredo. Nós estamos debaixo de ignorância, de corrupção, de perversão. Quando você desbloqueia isso emocionalmente, é o contrário disso que é o seu chamado. Tem 3 classes de propósito na vida. Eu estudei bastante isso até chegar nessa conclusão e estou aberto para entender mais ainda, para quem puder me ajudar. Primeira classe de propósito é o original. Fomos chamados para governar. Se você é ser humano, não tem chance. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas. Você vê, por exemplo... Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Isso é um princípio. Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Você não quer ser chamado de filho é uma coisa, mas você continua sendo minha imagem e semelhança. Eu te fiz assim. Eu te dei isso. Segunda classe de propósito. Dos 62 livros que eu escrevi, o capítulo 1 do livro 1 é Antimedo. Tá escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que significa isso? Cara, quando você nasce, a natureza tem perfume. Já observou que cada árvore tem um cheiro? Sim, impressionante. Cada animal tem um cheiro. Todo mundo tem um cheiro. Faz parte... É o perfume da criação, chama assim. O diabo, ele te olha, ele bate o olho e fala assim, você é um cara de sabedoria, então eu vou te meter em um monte de confusão. Você nunca querer nem imaginar, você nunca querer sair desse patamar. O outro foi chamado para ser mantenedor do reino. Então eu vou tacar uma escassez e vou patrocinar esse ambiente para você nunca se envolver com isso. Ah, você vai ser um grande orador, então você vai tomar pressão na escola. Sabe esse negócio de não deixar, pelo seu cheiro, eu não deixar você perceber o que você carrega. Olha que louco. Ah, vai nascer um cara aqui que vai libertar um povo. Ah, vai. Aí o faraó mandou matar 10 mil crianças. Não vai não. Ah, vai libertar? Então vamos escravizar. Ah, você vai ser o libertador? Então nós vamos fazer você ser fugitivo. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha 120 anos na história dele. 40 ele morou no Egito, era neto do faraó. Aí ele fez uma besteira, né, debaixo da carne ali, ele acabou fugindo por 40 anos. Então 80 anos longe do propósito. Aí ele volta, falta mais 40, ele liberta o povo. É engraçado, dá pra você ver que é inversão. O bloqueio tem intimidade com propósito, é a classe 2 de propósito. Tudo aquilo que você descobrir que tá te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros. Então o bloqueio tem intimidade com propósito. Agora a classe 3 de propósito é a coisa mais assustadora e eu sugiro que todo mundo tá me assistindo, tome muito cuidado. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida. Sem dúvida. Se você resolver falar na vida dos outros, aquilo vira seu propósito. São decisões. Então vamos recapitular aqui, porque é uma das coisas que pessoas pagam muito dinheiro para aprender, tá? Primeiro propósito, meu, seu, do Brunet é o mesmo. Governar sobre todas as coisas. Se você só souber... Um propósito universal. Serve para todos. É porque o segredo da vida é identidade e propósito. A pessoa, ela descobre a identidade, ela vai fluir naquela identidade. O propósito é o motivo. E eu entrei nisso tudo para te responder qual que é o propósito da nação brasileira. Um povo escravizado é um povo libertador no seu propósito. Um povo que é rico, mas tem a mentalidade de miséria, vai ser o povo mais próspero. Deixa eu te falar, olhando só para a terra, tá? Tira o povo todinho de cima da terra. Pega só essa terra de 8 mil quilômetros só de um lado, né? São 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de praia até o Brasil. Aqui tem a maior reserva de combustível do futuro, né? Que é combustível espacial, chamado nióbio. Aqui tem a matéria mais resistente que a gente conhece para usar para blindagem, para qualquer tipo de coisa que você imagina, chama grafeno, 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel A4. Aqui tem o maior aquífero do mundo, aqui tem o maior espelho água do mundo, aqui tem o maior rio do mundo em volumetria, perde extensão pro Rio Nilo, mas em volumetria não tem nenhum rio que ganha. Aqui não tem intempérie, não tem vulcão, não tem neve, tem 3 safras na maior parte do território, a terra é fértil de uma ponta a outra. Que lugar que é esse? Esse lugar é o Éden. 500 anos atrás, Bruno, só tinha no Brasil gente pelado, cara. Não tinha nenhum outro lugar no mundo. E aí é o seguinte, você vai ver todo o processo de Hégira do povo islâmico, por exemplo, o Brasil foi deixado por último. Tem uma coisa aqui no Brasil. Esse negócio de ter essa potestade e de ter esse tipo de gente comunista querendo governar nossa nação faz com que a nossa nação, que foi deixada por último, aos poucos se revele o que ela vai fazer ou como ela vai se levantar. Aí eu vou te falar de 2 caras agora, um cara que é crente e um cara que é presidente de uma nação. Testemunho igual. O Billy Graham,
né, o saudoso Billy Graham, certa vez ele estava orando pelas bandeiras de várias nações, não sei se você conhece esse testemunho, passou as bandeiras, chegou a vez do Brasil, ele falou, essa nação é a nação dourada, ela vai se levantar. Bom. Aí agora eu tive uma conversa, já encontrei algumas vezes e gosto muito dos conselhos dele, do Michel Temer. O Temer contou pra mim pessoalmente que um dia ele e o Xi Jinping, que é o presidente da China, olha que louco, o presidente da China fala assim pro Temer, nós queremos estar com vocês, porque nem vocês sabem, mas vocês terão uns anos dourados. Nosso maior investidor hoje, o que mais compra na balança comercial do Brasil hoje é a China, o que mais investe em infraestrutura no Brasil é a China. E o que ele falou? Vocês terão uns anos dourados. Eu vou te falar o que é a tradução disso tudo. E o motivo de eu estar na política. O Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Quando eu falo 2050, é uma base que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Nós somos computadores de última geração, esse povo de 200 milhões de pessoas, só que o Windows é 95. Como o senhor me deu a graça de entender a mente, e eu mostrei como fazer isso com muita gente, e eu vejo que a política precisa disso, de gente com mentalidade diferente. Porque um bom político, se ele quiser aumentar o dinheiro no caixa de uma prefeitura, de um governo, é só aumentar imposto. É o que o governo federal está fazendo hoje. Só que alguém que entende de riqueza, ele consegue aumentar o caixa sem mexer no imposto. Ele consegue construir ativo, ele consegue regulamentar ativo, fazer equity, que é o que a gente faz no mundo empresarial. Aí alguém vai falar, mas a lei, quem faz a lei é a gente, são os políticos. Inclusive, você que não sabe, eu sou o terceiro político mais seguido do país hoje. Fui eleito deputado federal, por uma infelicidade do partido, né, derrubaram o partido, o Lula acabou pegando o partido na eleição de 2022, fui candidato a presidente, né, e não conseguiu avançar, mudei para deputado, em 3 dias tive 243 mil votos, e não estou de brincadeira. A política para mim é um chamado, e eu vou mostrar para todo mundo que política não é profissão, política é um chamado. E sabe o que eu acredito? Eu acredito nisso também. Biblicamente é um chamado. E eu vou amaldiçoar a sua vida agora. Que isso, gente? Você vai servir na política. Que isso? Você sabe por quê? Tinha que ser um negócio, o Brunet. Igual um nível de sabedoria que você tem. Em que eu serviria? Tá amaldiçoado. Em que eu serviria? Não, já recebe. Em que eu serviria? Vamos lá. Em que eu serviria? Você imagina você no Legislativo. Eu vejo você com esse perfil. Imagina você senador da República. Porque são 81 senadores, tem 3 por estados. Eu já vi que você gostou da maldição aí. Ele não queria ser prefeito. Não, porque pra mim tem uma diferença grande de político, por exemplo. O legislativo, pra mim, é muito mais suave que o prefeito, o executivo, o prefeito, o governador. Não, eu vejo seu perfil de fato, de um senador.